muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma cobertura de mais um Latam Retail Show, sponsored by IBM neste ano de 2025. Latam Retail Show que completa 10 anos, uma década de existência, realizado aqui no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo. E a gente, claro, da Mercado e Consumo faz a cobertura completa e intensa deste, que é o evento mais relevante de varejo, consumo e serviços da América Latina. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo. Ao meu lado aqui o Gustavo Groman, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, Ana. É sempre um prazer dividir bancada, meios digitais com você, ainda mais num eventaço como o Latam Retail Show, sponsored by IBM. É isso aí, evento que acabou de começar, acabou mesmo. A gente está gravando aqui na manhã da terça-feira, dia 16 de setembro, e temos dois convidados super especiais. Uma delas acabou de sair do palco também, a Marcela Vairo, vice-presidente de dados e IA para as Américas da IBM. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda. Tudo ótimo. Prazer receber você aqui, Marcela, que já esteve no palco mais cedo, e o Carlos Tunes, ou Tunes, líder de alianças estratégicas da IBM Brasil. Tudo bem, Tunes? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado, Ana e Gustavo, pelo convite e espero poder contribuir aqui com vocês. Com certeza contribuirão, é um prazer receber vocês aqui. Nosso primeiro momento aqui do Estúdio Mercado e Consumo nesta edição do Latam. Bom, a Marcela esteve no palco, né, falando muito da inteligência artificial e de como ela deixou de ser... Claro, a gente vai aqui falar muito de varejo, mas não só para o varejo. Deixou de ser uma tendência, né, uma inovação a qual as empresas devem ficar de olho para se tornar algo essencial, né? Explica um pouco para a gente o que existe de tão essencial que as empresas não podem deixar passar e com um adendo que você fez muito importante durante o seu painel, claro, com segurança, com qualidade, né? Exatamente, eu acho que a gente está num momento crucial de virada dessa tecnologia para exponencializar os ganhos com a inteligência artificial, porque a gente está vivendo a era dos agentes agora. Os agentes não só vão trabalhar com informação e conteúdo, ou seja, com a geração de conteúdo, com a personalização de conteúdo, mas eles vão passar a operar dentro das empresas, né? Seja no back-office, por exemplo, para eu checar estoque através de um agente ou para eu fazer uma operação de recursos humanos de forma totalmente automatizada com os agentes também, mas eu vou na frente poder interagir com o meu consumidor, né? Por exemplo, ouvindo o que ele quer, ouvindo uma pergunta dele em linguagem natural com um assistente de IA, e por trás esse assistente de IA vai interagir com um agente autônomo, né? E esse agente autônomo vai executar aquela operação, seja ela checar se eu tenho aquela mercadoria em estoque, seja oferecer um produto diferenciado para ele, tirar uma dúvida, etc. Então eu estou integrando informação com ação e isso transforma completamente a maneira como as empresas vão operar. Uma transformação grande dentro do back-office e é uma transformação grande para frente. Agora, por trás disso, o que é importante? É importante eu conhecer os meus dados, eu ter qualidade, confiar nos meus dados, eu trabalhar governança e segurança desses dados também e eu, claro, ter processos integrados e orquestrar todos esses agentes. Não vai ser um agente, não vai ser um modelo de IA, vão ser vários agentes e vários modelos interagindo entre si. Eu vou ter uma operação cada vez mais digital, cada vez mais inteligente e automatizada. E já tem empresas com esse tipo de operação em funcionamento? Como é que se dá, qual é até a dificuldade, né, dessa orquestração? Quando você fala essa palavra, a gente vê que é algo complexo, né, pra gente pelo menos, talvez não para a IBM, mas enfim, é algo aí que exige de fato conhecimento e uma imersão mesmo, né? A gente é o nosso próprio laboratório, sim, né? A gente tem feito muita coisa com IA, eu acho que isso é público, então a gente é uma empresa listada em bolsa, hoje a gente já gerou mais de 3,5 bilhões de economia em várias áreas dentro da IBM, tudo isso auditado, com o uso de IA e automação por dentro disso. Então, isso já é capaz. A parte da orquestração, eu sei que é uma palavra às vezes que assusta, mas você imagina uma orquestra. Eu vou ter uma orquestra de agentes. Um agente toca violino, o outro agente toca flauta, o outro agente toca um violoncelo. Se eles não trabalharem de forma coordenada entre si, eu vou ter dissonância dentro da minha operação, né? Eu vou vender um produto e não necessariamente ter uma resposta de entrega daquele produto, ou não vou me conectar com o fornecedor ou com a minha fábrica no momento certo. Eu preciso orquestrar todos esses agentes, todos esses serviços. Então, é importante, primeiro, entender que não é um chatbot, um assistente ou um agente, vão ser vários. Não é um modelo de vai ser o ChatGPT, não, vai ser um modelo da Llama, não, vai ser outro modelo, tem um monte no mercado. Dependendo do que eu precisar, eu tenho que ter a flexibilidade de escolher o melhor agente
e o melhor modelo, mas eu também tenho que ter a preocupação de orquestrar tudo isso e, óbvio, de medir o retorno, né? Porque o agente A ou não o agente B? Por que eu vou contratar a Marcela e não o Tunis? Depende para quê. Né? Não tem uma resposta certa, eu tenho que entender onde é que eu quero chegar, o que eu quero fazer, ter métricas claras e a partir daí fazer as minhas escolhas, mas colocar muito monitoração e orquestração e governança por trás disso. É o meu negócio que vai ser digital, que vai depender disso. A orquestração, ela é o que vai habilitar isso não ficar complexo, como você pode até assustar, mas exatamente a orquestração que faz com que seja simples. Para mim, que sou o consumidor final, ou para a Marcela, que é uma colaboradora dentro da empresa, de que independente do que ela tenha essa necessidade, ela tem a segurança que por trás vai ter o agente correto, com a melhor performance, o melhor custo para executar aquela função. Mas a minha interação continua sendo a mesma. Eu fazer uma pergunta e pedir uma ação por um assistente cognitivo, né? E que ele por trás tem alguém que está orquestrando, alguma entidade que está fazendo essa orquestração e selecionando o que é o melhor. Para mim fica transparente e simples. Bom, falando de varejo, né? Que setores vocês consideram que podem se beneficiar? Não vou falar em todos, né? Mas pelo menos os que podem mais se beneficiar com isso, enfim. Isso é um bom ponto, né? Eu acho que você já deu a primeira resposta, né? A verdade é todos, né? Hoje, a inteligência artificial, o agente IA, está pervasiva na nossa vida, como cidadão, como consumidor e nas empresas, consequentemente. Mas quando você olha toda a cadeia, né? Se a gente olha, por exemplo, o retail mesmo, né? As lojas como centro dessa cadeia, aí você fazendo o end-to-end, ali você tem todas as experiências que você pode alavancar o uso de IA. Desde a experiência com o cliente, ou como a Marcela comentou, todas as ações do back-office que podem estar sendo automatizadas e aceleradas com o uso da IA. Para a gente tangibilizar um pouco isso, né? Imagina que você hoje tem uma experiência como consumidor fazendo uma reserva de uma viagem, que você fala isso é super simples, aí você entra dentro da sua empresa e você vê às vezes um modelo muito tradicional que você tem que entrar em uma tela do ERP, sair de uma tela, ir para uma planilha, sair de uma planilha, vai no documento Word, manda um e-mail, volta. Isso é o dia a dia que eram das empresas, ou seja, a experiência mais simples de uso de inteligência artificial que ele vivia na sua vida pessoal ou como consumidor, ele não tinha isso dentro da empresa. O que a gente conseguiu foi quebrar isso. Então hoje, como a Marcela colocou, a área de RH, a área de supply chain, a área de compras, a área de marketing, todos usufruem do uso da inteligência artificial e desses ganhos de eficiência operacional em pró da companhia. E aí você começa a ampliar, né? Então você vai desde uma inteligência que vai tocar não só essa loja, mas ela começa a influenciar o seu fornecedor, tá ok? Então eu consigo ter melhor previsibilidade e começo a exigir também de que esse meu fornecedor consiga ter ferramentas de IA para executar as funções dele olhando essa loja como seu consumidor final. Tá? Eu acho que quando a gente olha mais à frente, a Marcela colocou isso bem no final, ali, quando a gente olha para 2028, 2030, eu não estou falando mais de agentes de AI que estão conectando toda a companhia. Eu estou falando de agentes de AI que estão conectando toda a cadeia de valor. Agora, a Marcela falou da orquestração, você estava falando agora dessa parte interna, é fundamental esse trabalho interno também, né? Porque não só como um exemplo, como você trouxe aqui, que pessoas que usam fora, né, na vida de consumidor, passarem a usar dentro também, mas para fazer essa orquestração funcionar, né? Então internamente tudo tem que estar muito alinhado também. E quando a gente fala o que é esse internamente, né? Começa por pessoas, você tem que ter o seu usuário usando a tecnologia e isso pode acontecer, eu diria, de duas maneiras. Às vezes acontece com você dando a liberdade para as áreas usarem a tecnologia e criarem agentes, criarem aplicações usando IA, então você dá essa liberdade na ponta para que a IA seja utilizada e às vezes é top-down, é assim, a partir de hoje é assim que vai ser feito esse processo, você tem que interagir com a gente, você força um pouco às vezes a criação de cultura, mas quando a pessoa começa a usar e perceber que funciona e que é algo às vezes 24/7 aquele suporte que ela está tendo, que dependendo, ela dependia de alguém que estava na empresa e que depois aquela pessoa não estava, no fim de semana ela não ia ter aquela ajuda, ela também. Então, primeira coisa é o usuário, né? E você tem que, de novo, criar essa cultura e, claro, ganhar a credibilidade e a confiança desse usuário, mas quanto mais você cria essa cultura na sua empresa, mais você vai ter inovação
através da IA, porque você está deixando cada um que entende do seu negócio, da sua área de atuação, colocar a IA, automação ali no teu dia a dia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é processos mesmo. Os processos têm que se falarem, senão você vai gerar gargalos. Por isso que o planejamento também é muito importante. Não é que é um planejamento longo, não é que você tem que ter tudo resolvido para começar, mas você tem que ter um desenho de como é que estão os teus processos hoje, onde você quer chegar e colocando IA, à medida em que você vai conectando ali as pontas, né? De novo, sabendo onde se quer chegar, mas se você não tiver esse desenho, você pode, de novo, né? O remédio, o veneno, tudo depende da dose. Você tem que ter um preparo, sim, de novo, de pessoas e de processos para que você possa realmente escalar com o uso da IA. Posso só complementar aqui uma questão que eu acho interessante que a Marcela comentou, a questão de cultura, processos e inovação, né? Não é simplesmente pegar os processos atuais e você automatizar com IA. É a oportunidade que você tem dentro da sua empresa de ter novos processos com uma nova tecnologia e com uma nova cultura. É por isso que, em geral, nessas implementações que a gente faz, e a IBM dentro de casa em nossos clientes, a adesão desse novo desenho de processo com o uso de IA é mais de 98%, que a pessoa se sente identificada, se sente que ela está em um processo mais fluido, mais fácil, que ela, no final das contas, ela está tendo ganho, não é um ônus para ela está sendo beneficiada com isso. Ia falar justamente de benefícios, né, que as empresas podem imaginar que vão ter com relação à IA. E aí a Marcela até no palco comentou, não é só redução de custo, né? Às vezes quando a gente pensa em IA, ou as empresas começam a pensar em IA, elas pensam imediatamente nessa questão, que existe, imagino, né? Mas que outros benefícios elas podem esperar? Satisfação do cliente, então a gente vê claramente resultados melhores em NPS, seja para atendimento para cliente na ponta, seja quando você coloca isso para a tua equipe de colaboradores também, para o teu time de suporte, por exemplo. Então esse é um KPI muito, muito claro quando você implementa bem um processo de IA, por exemplo, atendimento a cliente. Redução de custos, sim. Novas vendas, se você consegue usar a informação e gerar campanhas hiperpersonalizadas para o teu cliente na ponta, você começa a gerar mais receita através do emprego de tecnologia para a criação de novas ofertas, para a criação de uma mensagem mais personalizada também. Criação de novos produtos, a gente deu o exemplo aqui da parceria com a L'Oréal, então você não é necessariamente custo, você consegue colocar uma inovação, um produto novo no mercado de uma maneira muito mais rápida, com o uso de IA na criação desse produto, na gestão do processo, e é um pouco do que eu comentei na minha palestra. A gente tende muito a pensar em redução de custos, sim. Cá entre nós, muito do que os projetos de IA se pagam porque eles trazem muita produtividade, mas o ideal para você realmente se diferenciar no mercado é usar esses ganhos com o emprego de IA e automação para investir em diferenciação de produtos e serviços. E aí sim você vai alcançar um posicionamento muito diferenciado no mercado. Não só sobre o ponto de vista de custos, mas sobre o ponto de vista de geração de valor e geração de receita. Resume pra gente um pouquinho o case que você trouxe, os dois na verdade, né? Você trouxe da L'Oréal e da Nestlé. O que as empresas... Os dois estão, a gente ajudou a L'Oréal a criar um modelo de IA específico para a criação de cosméticos. E para acelerar a criação de cosméticos, né, com modelo especializado, eu comentei um pouco isso do modelo, né? Às vezes eu não preciso, a L'Oréal é uma empresa de cosméticos, criar um modelo para o core do que ela faz sentido. Criar um modelo de atendimento ao cliente ou de geração de código de tecnologia para a linguagem A, B ou C não faz nenhum sentido, não é o core business dela. Então, acho que primeiro tem uma lição aprendida daí, né? São caros esses modelos, né? Eles exigem uma série de investimentos, faz sentido, faz, desde que você esteja criando algo totalmente diferenciado para a tua indústria, que é o caso da parceria que a gente fez com a L'Oréal. E no caso da Nestlé, a gente ajudou a Nestlé, através do uso de IA, a otimizar a criação de embalagens também. Otimizar desde um ponto de vista, né, de custos, desde um ponto de vista de sustentabilidade também. Eu queria saber, você falou em parceria, né? Você falou 2 vezes parceria. Qual a importância? A gente está num momento de desenvolvimento tecnológico, né? Que assim, ou você sobe nesse trem ou você vai ficar para trás, né? Só que tem empresas de diferentes tamanhos, pequenas, médias, grandes e de diferentes habilidades. Às vezes a empresa não tem expertise necessária para investir nisso, ou às vezes até dinheiro, enfim. A importância de parcerias, né? Como vocês da IBM fazem, né? Para ajudar e para movimentar e para engrandecer o mercado no geral.
Esse eu acho que é um ponto-chave aqui. A gente sempre fala do nome parceria, e essa parceria ela pode ser com um cliente final, como a Marcela comentou, de uma Nestlé, com uma L'Oréal, mas também um ecossistema de empresas que desenvolvem soluções para o mercado de varejo. Né? Então, hoje, grande parte dos nossos negócios de alavancar e levar a inovação através de IA não é só com o cliente final, mas sim quais são as empresas que estão nessa cadeia provendo soluções. A Marcela comentou na apresentação dela de algumas empresas grandes, como RPs, mas você também desce em soluções de nicho, de supply chain específica, de roteirização e até startups que a gente está ajudando para que você coloque essa tecnologia IBM para que ele consiga oferecer essa solução para os clientes finais. Então, hoje tem empresas que estão, digamos assim, usufruindo das novas tecnologias da IBM de forma direta, como a Marcela colocou, e muitas delas de forma indireta, porque ela está contratando empresas que são parceiros de negócio nossos, que têm soluções que vão estar sendo aplicadas. Amanhã, por exemplo, vai estar também no painel principal um outro caso de uma empresa do setor de varejo aqui do Brasil que usou uma tecnologia provida por um parceiro nosso para fazer toda a parte de IA tocando e fazendo uma melhor experiência do cliente. No terceiro dia, a gente vai ter uma outra empresa do setor de cosméticos que também utilizou a nossa inteligência artificial com casos aqui também do Brasil, né? Não só lá de fora. A gente está falando, a Marcela falou, isso é uma coisa do futuro, é uma coisa real, presente, e não é só lá fora, é aqui no Brasil também. Quando a Marcela falou do futuro, é um futuro que é daqui a pouco, né? Você é um falou futuro que já está acontecendo. Isso, não, assim, 2028, atual, 10%, e 10% é no varejo. O mercado como um todo é 15%, já vai estar com tudo automatizado. É aqui, é agora. Exato. Agora, para isso acontecer, pensa que é a minha operação que vai estar lá totalmente sendo feita por agentes. Eu tenho que confiar, eu tenho que ter os processos bem amarrados e orquestrados, e eu tenho que ter qualidade no dado, na informação que está alimentando aqueles agentes também. Se não tiver isso, vai ser um desastre. É igual colocar alguém incompetente. A sua operação perto de alguém incompetente, sem a informação certa e sem estar com o processo suportando. E digo mais, acho que é até pior, porque você coloca alguém incompetente hoje, essa pessoa tem um número X de horas de trabalho, ela vai dormir e tal. Os agentes é 24/7, né? Exatamente. Então você aumenta o grau de incompetência. Por isso que é importante desenhar onde é que você está, onde é que você quer chegar e montar esse Lego direitinho, mas assim, a gente, de novo, está vivendo isso dentro de casa. Dá muito resultado. Faz muita diferença. Não, é muito... E foi muito curioso olhar... É curioso hoje, quando a gente vai em eventos, descobrir hoje, né? Que é isso, o futuro é daqui a 2 anos, o futuro é amanhã. Antes a gente via previsões para 10, né? Anos, 15. Hoje não tem mais esse tempo. Tem que ser mais rápido. E só destacando o que o Tunis comentou, a gente está cobrindo todo o Latam Retail Show e vai cobrir também esses painéis em que a IBM, dos quais a IBM vai participar, trazendo cases também, assim como cobrimos o da Marcela, durante todo o Latam Retail Show, cobertura em tempo real, intensiva para você no portal mercadoeconsumo.com.br. Uma última pergunta, e acho que tem mais a ver com o Tunis, que outras tecnologias exponenciais, a gente está falando de uma que é a inteligência artificial, né, e engloba tanta coisa, mas que outras teriam potencial para transformar o varejo aí no próximo ano, nos próximos meses? Será que ele vai dar esse spoiler? Exato. Bom, vou falar dos que a gente já conhece, né? Brincadeira, exato. Porque já existem tecnologias que a gente mais... brincadeiras aqui à parte, eu vejo que algumas tecnologias que hoje ainda já são conhecidas, mas estão ainda isoladas, que no momento que você combina com inteligência artificial, isso vai ganhar exponencialidade e escala. Uma delas é a IoT. Okay? Muito se falou de internet das coisas, muitos casos se tem de internet das coisas, mas pouco deles de fato conectado ao negócio de forma integrada na empresa, na corporação. Hoje todos nós aqui nessa mesa, com certeza, temos no mínimo 10 ou 12 dispositivos IoT. A gente querendo ou não, nosso celular tem no mínimo 5 ou 7 habilitados que a gente não sabia que estão habilitados. A pergunta é, o que eu estou explorando com isso? A Marcela falou, tem muitos apps hoje no mercado, mas eu saber uma geolocalização, eu saber uma questão de movimento de pessoas, isso pode me trazer insights para eu consiga chegar na personalização. Então, estou combinando IoT com inteligência artificial. Isso bem feito, isso vai turbinar. Uma outra questão é que no momento que eu saio de uma empresa e conecto todas as empresas da cadeia de valor, você tem uma outra questão que é como que eu dou a segurança e a governança de informações que flui entre empresas. E aí tem uma outra tecnologia que é o blockchain, que ele pode estar assegurando
né, também com o uso de inteligência artificial, de que uma caso de uma L'Oréal, de que o insumo que ele foi, o insumo da fragrância que foi desenvolvida, pensando e com um teor de ESG, ele vem de uma plantação ou de uma fazenda que foi rastreada, que estão com todos os critérios de ESG setados pela L'Oréal, assegurados e comprovados. Isso é só um pequeno exemplo. No momento que eu estou falando de levar um produto de foods, né, de consumo, de bebidas, com um frescor na ponta, como é que seguro que realmente aquela laranja ou aquela batata foi colhida uma semana antes ou 2 dias antes porque está chegando. Então, tudo isso gera algumas coisas que a gente escutou aqui, né? Gera valor, diferenciação na ponta para aquele cliente final. A apresentação que veio da Marcele antes combinava isso, né? Como é que eu levo personalização, diferenciação e uma experiência diferente no cliente. Na hora que eu combino essas tecnologias, eu consigo chegar lá. E aí, novamente, Gustavo, eu vou ver aqui em cima da tua pergunta. Raramente, para não dizer é impossível, né? Mas raramente, uma empresa vai conseguir fazer isso sozinha. Uhum. Daí, novamente, vem a questão do como é que a IBM vê muito fortemente o ecossistema de parceiros. Porque uma empresa como a L'Oréal, ela não vai ter fazendo tudo isso sozinha. Ela vai contar com um parceiro que vai fazer parte dessa solução. E ela tem que ter a certeza de que esse parceiro que ela está contratando, ele use a tecnologia com os mesmos princípios que ela tem dentro de casa. É por isso que aqui nesse evento, né, a gente vai estar com uma sala aqui ao lado durante os 3 dias, a gente vai estar mostrando como se faz isso. Não só para os clientes finais, mas também para as empresas que estão aqui desenvolvendo e fazendo modelos de negócio para prover toda a cadeia de varejo. É ganha-ganha no final, né? Exatamente. Isso aí, Gustavo. Muito bom. Lembrando, então, que você acompanha a nossa cobertura especial durante esses 3 dias de Latam Retail Show. Se você ainda não tem ingresso para o evento, não garantiu ainda a sua participação, dá tempo. Acessa o site latamretailshow.com.br e aí você pode acompanhar os painéis do congresso, também a sala de conteúdo aqui da IBM, que é ao lado do Estúdio Mercado e Consumo. Aproveita e passa aqui para dar um abraço na gente aqui da Mercado e Consumo. Obrigada, Marcela. Parabéns mais uma vez pela palestra. Obrigada, Tunis. Aproveitem o evento, que neste ano tem aí o selo de IBM também, né? Completando uma década. Super obrigada. Obrigado, contem conosco.